Então, o que acontece? Para esse problema aí, né, o que o PET aborda, principalmente nessa semana 1, é justamente para você entender o princípio fundamental da contagem, certo? E realmente fazer de um a um do mesmo jeito que você fez aí, certo? E aí você contar quantos casos são, tá? Você vai ver um pouco mais para frente o que significa o fatorial, certo? Que é, por exemplo, isso aqui, ó, 3 fatorial. Mas isso aqui é muito simples. Esse sinal de exclamação aqui é a mesma coisa que indicar 3 vezes 2 vezes 1, tá? Mas isso aqui é só uma notação que você vai ver um pouquinho mais para frente aí, certo? Um jeito mais fácil de fazer isso aí é realmente do jeito que você fez, tá? Só que existe uma outra maneira que é o que a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente tem aí a palavra papai, certo? 5 letras, tá? Onde eu tenho duas letras que se repetem, certo? O A repete e o P também repete, certo? Só o I aí que a gente não repete, tá? Então, a gente realmente tem que separar em 3 casos, certo? E que casos são esses? O que começa com A e termina com A, certo? O que começa com A e termina com I, e o que começa com I e termina com A, certo? Tá. Esse primeiro caso aqui, o que acontece na verdade, certo? Você já usou uma letra aqui, certo? E outra letra aqui, ok? Bom, se você já usou duas letras, sobraram quantas letras para você usar nessas posições aqui, certo? Bom, se eu tinha 5 e usei duas, então, para esse espaço aqui, eu tenho a possibilidade de 3 letras, certo? Se eu acabei de usar outra letra aqui, me sobram duas letras para cá, certo? E me sobram uma letra para cá, ok? Beleza. Você vai ver que acontece a mesma coisa nas outras duas possibilidades aqui que você está analisando, certo? Olha aqui, ó. Se eu usei duas letras para cá, que foi o A e o I, faltam usar outras 3 letras, que eu tenho opção aqui. Se eu usei uma aqui, eu tenho duas opções para cá. Se eu usei outra aqui, só me faltam uma letra para ser usada, certo? A mesma coisa aqui. Faltam 3 letras para serem usadas. Se eu acabei de usar uma, faltam duas. Se eu acabei de usar outra, então só me sobra uma letra, tá? Só que, nesse caso aqui, o que a gente precisa analisar? Dentro dessas 3 letras que a gente usou aqui, a gente tem duas letras que repetem, certo? Que é um P e o outro P, certo? Se eu colocar um P aqui e o outro P aqui, faz diferença se eu trocar os dois de lugar? Não, né? Porque o anagrama continuaria a ser o mesmo. Se eu coloco um P aqui, ó, e depois eu coloco outro P aqui, e resolvo trocar eles de lugar, a palavra vai mudar? Não, né? Porque é a mesma letra, eu só estou mudando a ordem dela, para o mesmo lugar, no caso, tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho aí 3 vezes 2 vezes 1, certo? E como eu tenho duas letras que se repetem, eu vou dividir por 2, certo? Aqui de novo, ó, eu posso ter um P aqui e outro P aqui. Faz diferença se eu trocar eles de lugar? Não, né? Se não faz diferença eu trocar de lugar, então eu tenho que dividir também por 2, certo? Eu tenho que fazer o 3 vezes 2 vezes 1 e tenho que dividir pelas letras que repetem aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó. Eu posso ter um P aqui e o outro P aqui. Se eu trocar eles de lugar, não faz diferença nenhuma. Então, no caso aí, eu também vou ter 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2, certo? Aqui, ó, eu vou multiplicar por 2 e depois dividir por 2. Faz diferença? Não, né? Porque, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Certo? 6 dividido por 2 vai dar 3, certo? Então, eu posso cortar esses dois aqui, ó. A mesma coisa, eu posso cortar esses dois aqui, que vai dar 3. Posso cortar esses dois aqui, que vai dar 3, tá? Então, o que acontece? Você parece aí que com as exercícios anteriores, você já aprendeu, né? Para fazer um arranjo, é só você ver quantas possibilidades eu tenho para cá, quantas possibilidades eu tenho para cá,
quantas eu tenho para cá e para cá, certo? E aí, nesse caso, é só multiplicar tudo. Se tiver alguma letra repetida, é só dividir pela quantidade de letras repetidas que eu tenho, tá? E aí eu tenho 3, 3, 3, que é justamente os 9 que você encontrou aí, tá? Esse jeito aqui, ele parece ser um pouco mais complicado do que você fez aí, certo? Só que, para uma palavra como papai com 5 letras, é até mais fácil de fazer do jeito que você fez, certo? De montar um a um e contar quantos deu. Agora, imagina você fazer um anagrama com a palavra paralelepípedo, certo? Imagina a quantidade de vezes que você vai ter que montar aí para poder contar. E esse método aqui, ó, que você vai ver um pouquinho mais para frente aí no PET, você consegue montar e fazer muito mais rápido do que você fez aí agora, tá? Mas aí é isso, qualquer dúvida pode me mandar, eu posso gravar outro vídeo, gravar um áudio, não tem problema nenhum, tá? Até mais.